Olá, turmas. Boa tarde. Tudo bem, gente? Oitavos anos, A e B, bem-vindos, tá? Mais uma aula de literatura. Tá certo? Espero que você esteja bem, tá? Espero que você esteja aí comprometido sempre com o seu aprendizado, né? Fazendo as suas atividades, né? Tendo as suas responsabilidades para com o seu aprendizado, né? Já que você também é coautor dele, né? Sem dúvida. Nós, professores, enviamos as atividades, enviamos os materiais, mas é você, sim, né? Que deve buscar, que deve, né, ir em busca desse retorno. Tá bom, gente? Olha, antes de eu começar, desculpa, eu lembro que eu tenho uma atividade para ser corrigida. Durante a aula eu envio a correção dessa atividade, tá? E você o faz aí, tá bom? Com a sua dedicação, tá bom? Vamos começar, gente. A aula de hoje a gente vai estar falando sobre o classicismo, né? Um movimento importante da literatura, que você já ouviu falar sobre ele, né? O professor já teceu comentário sobre ele, e a gente vai acrescentar, né? Trazendo mais coisas, né? Trazendo mais informações e as obras, acima de tudo, a serem comentadas. Beleza, gente? O classicismo também é conhecido como quientismo, né? Classicismo também é conhecido como quientismo, mas às vezes vem à cabeça do aluno: professor, o classicismo é a mesma coisa do renascimento cultural? Não. Aqui a gente chama atenção para definir cada uma dessas expressões, para que você não tenha dificuldade de compreender o contexto, né? E acima de tudo, né, essas obras que são inseridas dentro dessa escola literária. Galera, como eu dizia, o classicismo ou quientismo é o nome que se dá à literatura produzida durante a vigência do Renascimento. Ou seja, é o nome, né, das produções, né, ou das obras produzidas durante a época do Renascimento. E o Renascimento, né, que você escuta lá falar sobre durante as aulas de história, né, falar durante as aulas, melhor dizendo, durante as aulas de história, durante as aulas de arte, a gente pode definir da seguinte maneira. Eu até coloquei uma imagem, tá, para ir diferenciando as coisas aí na sua cabecinha, tá? O Renascimento ele foi um período da história europeia, certo, gente? Marcado então por um renovado interesse pelo passado greco-romano, né? Greco-romano clássico, especialmente pela arte, né? Dos gregos e também dos romanos. E esse Renascimento ele vai começar na Itália no século XIV e vai se difundir durante toda a Europa entre os séculos XV e também o século XVI. O que esses caras realmente queriam, né, os artistas do movimento renascentista, tá, era desvincular da mentalidade medieval condicionada à Igreja Católica, né, juntamente ao seu poder, tá, separar tudo isso, resgatando a antiguidade clássica, pois eles acreditavam que desses períodos ou dessas duas civilizações viria uma perfeição, né? E essa perfeição deveria então a ser copiada. O homem dessa época, gente, ele queria uma compreensão mais clara, né, do mundo, né, sem explicações religiosas, buscando essencialmente respostas na razão e também na ciência, tá bom? Para que a gente possa entender um pouco melhor aí sobre esse renascimento. A Itália, sem dúvida, foi o berço dessa renovação, né, principalmente em relação à arte, né? São muitas as obras que a gente poderia citar, obras do Da Vinci, obras do Rafael Sanzio, do Michelangelo. Aí é um exemplo de uma obra do Michelangelo, né? Artistas renomados que se, vamos dizer assim, eternizaram, tá, para a história da humanidade. Galera, é claro que existem, vamos dizer assim, é claro que já existia, melhor dizendo, o interesse de alguns autores em relação a essa cultura clássica, tá? Já havia ocorrendo, já havia acontecendo, isso desde o final do século XIII, né? Alguns autores eles já liam, né, determinadas obras, já liam e já tentavam traduzir esses autores gregos, tá, romanos, e aí desses autores a gente pode destacar alguns deles, tá certo? Alguns deles aqui eu trouxe obras, tá, deles, aqui no caso a Divina Comédia, do Dante Alighieri, tá? Uma outra obra do Francesco Petrarca, né, autor de poesia, essa obra aí, Cancioneiro. Um outro autor também é o Giovanni Boccaccio, ou Boccaccio, se você preferir, obra Decameron, tá certo? Ou seja, eu estou dizendo que alguns autores na Itália, eles já, antes mesmo do movimento renascentista, eles já buscavam, tá, conhecimentos lá dos gregos e também dos romanos, tá certo? Para a literatura, a gente pode destacar algumas coisas importantes nesse momento,
tá certo? Dizer, por exemplo, o surgimento do soneto, né? Falar sobre esse surgimento do soneto, né? Aquela estrutura lá, 14 versos, dividida em 2 quartetos e 2 tercetos, né? Ele vira, inclusive, a forma dominante na poesia, tá bom? Assim também como os versos decassílabos, os versos de 10 sílabas poéticas, né? Também chamado de medida nova, fazendo oposição, né? Àquilo que a gente chamava, tá, de redondilhas, os versos com 5 ou 7 sílabas poéticas, né? Redondilhas menores e também redondilhas maiores. Você talvez lembre sobre isso. Gente, eu vou falar de um autor que é muito importante para a época, que é o Shakespeare. Essa é uma imagem dele, tá certo? Talvez a única imagem que a gente tenha do Shakespeare, tá? Para lembrar para você que o Shakespeare faz parte desse período, né? Um dos grandes dramaturgos da história, tá? Um grande revolucionário do teatro, né? Com seu interesse pela análise, né? Da natureza humana, tá certo? Ele que escreveu obras importantes como Sonho de uma Noite de Verão, o Otelo, o Hamlet, a obra mais conhecida, né, que é Romeu e Julieta, que é uma crítica, inclusive, ao amor, tá bom? E assim por diante. Esse cara faz parte desse período, eu não podia deixar de citá-lo nesse instante. Mas vamos para a literatura portuguesa, o classicismo em Portugal. Claro, tem um princípio, tem um fim. Eu coloquei aqui algumas coisas para que a gente possa ir percebendo, tá bom, gente? A próxima imagem é justamente para destacar, é para destacar o início do classicismo em Portugal. Tá aí, o professor fez da seguinte forma. O marco inicial do classicismo em Portugal foi o retorno do Sá de Miranda, né, ao próprio país, isso em 1527, e ao voltar da Itália, né, o Sá de Miranda ele trouxe consigo um novo estilo literário, tá bom? Caracterizado por esses aspectos renascentistas. Ele traz, vamos dizer assim, tá, o novo estilo, né, o novo estilo de mundo, tá bom? Introduziu então, tá, essa forma nova de escrever poesia, né, no caso a poesia clássica, à medida nova, tá certo? Então o classicismo tem esse marco em Portugal. É claro que ele vai ter um fim, tá bom? O classicismo, né, o período clássico termina em 1580, tá bom? Com a passagem de Portugal ao domínio espanhol, isso é um contexto histórico, mas acima de tudo com a morte do Luís Vaz de Camões, que é um outro autor que eu ainda vou falar durante esse videozinho, tá certo? E assim por diante. Eu coloquei aqui só algumas informações sobre o Sá de Miranda. Essa é uma imagem do Sá de Miranda, tá? A sua ida para a Itália, um pouco da sua vida aqui, olha só, ele viajou em 1521 para Milão, Veneza e Roma. Conviveu com grandes nomes da literatura da época, né? Um deles aí é esse cara aí, o Bembo Sannazaro, a gente pode pronunciar dessa maneira, e Ariosto. Em 1526 ele viajou até a Espanha, onde conheceu Boscan e Garcilaso, né? Voltou a Portugal em 1527, que é a data que inicia o período do classicismo por lá. Tá? Ele casou-se em 1530 com essa mulher aí, o grande amor da sua vida, né, segundo os autores, tá certo? Então o classicismo, gente, ele é considerado a arte da literatura renascentista, a arte enquanto produção de textos, né, a arte enquanto produção, tá, literária propriamente dita, beleza? Eu disse que eu iria falar do Camões, vou me referir evidentemente a ele agora, tá certo? Luís Vaz de Camões, né, com certeza o maior artista português do classicismo, tá? Que produziu tanto na épica, na lírica, tá certo? Na épica, as poesias épicas, essa obra que eu vou citar já já, que são os Lusíadas, tá aqui já citando para você, é uma poesia épica, é uma produção em se tratando a épica, é uma epopeia, tá bom? Os Lusíadas, a grande obra do Luís de Camões. Mas voltando ao que eu estava me referindo, ele produziu tanto na épica quanto na lírica. Os Lusíadas, que é essa obra, tá? A grande obra da literatura portuguesa, escrita por ele, ainda hoje é considerada a maior obra dessa literatura portuguesa, né, desse período clássico, né, vivenciado aí pelo nosso Luís Vaz de Camões. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, gente. Contexto histórico, eu coloquei algumas coisas para a gente poder compreender o que é que acontecia naquele período. Assim, ó, o contexto dessa época é a crise da igreja, né? A igreja vivia uma crise, vai acontecer a reforma protestante, né, liderada pelo Lutero, você sabe. A ciência então passou a questionar os dogmas da igreja, é muito influenciado pelos
pela filosofia, né, humanista, né, a religião não deixou de ser importante, mas o homem passou a se preocupar consigo mesmo, né, valorizando então a sua própria existência, né, aqui na Terra. E principalmente sobre o antropocentrismo, né, que é uma continuidade aí do humanismo, uma característica do humanismo, tá? O homem passa a ser, ou passa a estar em evidência e não mais Deus. O homem começa a buscar a sua própria felicidade, né, separando, vamos dizer assim, do que se pregava lá na época do trovadorismo, né, de uma sociedade teocêntrica. Gente, características do classicismo: racionalismo, ou seja, o raciocínio ali, né, as pessoas começavam a pensar, né, surgem as universidades, tá bom? Universalismo, impessoalidade, perfeição formal, né, lá dos versos decassílabos, tá? Os versos em 10 sílabas poéticas ou contendo 10 sílabas poéticas, todos esses textos deveriam ser dessa forma. Presença da mitologia, né, da mitologia grega, da mitologia romana, humanismo, né, equilíbrio. A cultura greco-romana começou a ser valorizada, né, para os artistas da época renascentista. Os gregos, os romanos possuíam uma visão completa, tá, e humana, né, ou da humanidade, se você preferir, ao contrário dos homens medievais. Tá certo, gente? Aí a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que essa escola literária ela é marcante para o nosso conhecimento. Tá certo? Gente, essa é a nossa pequena explanação, nosso pequeno vídeo, tá bom? Mostrando essa escola literária. Eu vou deixar aí abaixo, tá? É escrito o que é que vocês farão a partir da exibição do vídeo. Beleza? Um abraço para vocês, até a próxima. Um forte abraço de novo, bons estudos. Valeu, gente. Tudo de bom para vocês.